valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Mais uma vez estamos aqui para desfrutar com vocês de Provérbios, nosso devocional, o alimento diário, a leitura bíblica, a palavra de Deus. Então, vamos ver o que o provérbio diz hoje? Hoje, dia 12 de setembro. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. É Provérbios, capítulo 23, versículo 6. Temos como título, considerar os outros superiores. Ter inveja é cobiçar o que é dos outros, é ter desejo violento de possuir o bem alheio, é ter desgosto ou pesar pelo bem ou felicidade de outrem. Há um provérbio que diz, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbio 14:30. A inveja consome a saúde do homem e o ânimo sereno é segredo da longevidade. E a inveja gera o furor e a ira. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Na verdade, a competição saudável do mundo atual que aprimora os produtos e serviços tem por raiz a inveja, e o rei Salomão já sabia. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade, é correr atrás do vento, diz o pregador. Eclesiastes 4:4. Porém, na igreja não há competição, pois somos membros do mesmo corpo. Para que o evangelho possa avançar e a igreja seja edificada, é necessário que pensemos a mesma coisa, tenhamos o mesmo amor, sejamos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Fazemos tudo por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Graças a Deus que na igreja nós pensamos assim. A igreja deve ser assim, cada um considerar os outros superiores. Ninguém é melhor que ninguém. Graças a Deus que o Senhor nos ensina todas essas coisas. Graças a Deus pelas palavras de sabedoria. Bom dia, até amanhã com mais provérbios. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Terezinha Soares dos Santos. Bom dia, amadas irmãs. Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para mais uma porção da palavra dessa semana 3, sexta-feira. Teremos alguns versículos para a leitura bíblica que está em Atos capítulo 8, versículos 2 e 3, capítulo 9, versículos 32 e 43, ainda em Atos capítulo 10, versículos 11 ao 14, também os versículos 17, 23, 44, 46. Atos capítulo 11, versículos... De qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida. 18 e 19. Ler com oração. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O título da mensagem de hoje é A Perseguição e a Primeira Dispersão. Ó Senhor Jesus! A intrepidez de Pedro na liderança da igreja durou até a perseguição, que sobreveio após a morte de Estevão no ano 35 depois de Cristo. Por 6 anos,
a igreja em Jerusalém teve um viver vitorioso com os primeiros cristãos, perseverando no ensinamento dos apóstolos e milagres acontecendo. No entanto, após a morte de Estevão e a subsequente cruel perseguição à igreja, a situação mudou. O capítulo 8 de Atos não registra muitos detalhes sobre a perseguição, mas percebemos que ela foi tão severa que muitos cristãos foram presos e até mortos. Todos, exceto os apóstolos, tiveram de se mudar de Jerusalém. Atos capítulo 8, versículos 1 e 2. Os fugitivos foram para as regiões da Judéia e Samaria. Saulo, nessa época, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e colocando-os no cárcere. Conferir Atos capítulo 8, versículo 3. Os zelosos da lei com poder de polícia podiam pedir autorização dos sacerdotes para entrar nas casas e prender os seguidores de Jesus. Com todo esse sofrimento, provavelmente alguns passaram a considerar a liderança da igreja em Jerusalém muito radical, porque confrontava e provocava a ira dos líderes judeus, visto que Pedro por várias vezes acusou-os de ter matado Jesus. Tiago, irmão de Jesus, passou então a ser cotado para a liderança dos partidários da pátria, da circuncisão e da lei de Moisés, a fim de evitar a perseguição. Surgiu assim na igreja em Jerusalém um grupo que defendia a volta da prática da circuncisão e dos costumes de Moisés. 5 anos depois do início da perseguição, no ano 40 depois de Cristo, Paulo, já convertido, subiu a Jerusalém para avistar-se com Cefas e não viu outro apóstolo senão Tiago, o irmão de Jesus. Conferir Gálatas, capítulo 1, versículos 18 e 19. Mesmo depois da grande perseguição em Jerusalém, a igreja continuou a crescer. Não somente ali, mas também na Judéia, Galiléia e Samaria. O Espírito Santo continuava a agir e a fazer milagres por meio de Pedro. Deus o usou para propagar o Evangelho e abrir a porta da igreja para os gentios. Esse está em Atos, capítulo 9, versículos 32 ao 33. No capítulo 10 de Atos, lemos sobre a conversão de Cornélio e os de sua casa. Cornélio, primeiramente, teve uma visão em que um anjo lhe ordenava chamar a Pedro, que se encontrava em Jope. Nesse ínterim, Pedro teve uma experiência com Deus, quando subiu ao eirado para orar ao meio-dia. Estando com fome, teve uma visão. Um lençol descia do céu contendo toda sorte de animais imundos. E uma voz lhe dizia, para matar e comer. Pedro, entretanto, replicou que jamais comeria algo comum e imundo. Ver os versículos 11 e 14. O Senhor estava preparando para acolher os gentios. Porque, embora pregasse a bênção de Abraão, alcançaria todos os povos. Ele ainda tinha conceito de que o chamado era um só para os judeus. Em seguida, chegaram os emissários de Cornélio, e Pedro os acompanhou até Cesareia. Conferir Atos, capítulo 10, versículos 17 ao 23. Durante a fala de Pedro, ocorreu algo extraordinário. Deus também batizou com o Espírito Santo os gentios que creram no Senhor para dentro do mesmo corpo, o corpo de Cristo, versículos 44 a 46. Foi algo que os judeus não esperavam. A partir do capítulo 11 de Atos, a história da igreja começa a mudar em Jerusalém.
Esse fato chegou ao conhecimento dos judeus, e quando Pedro subiu a Jerusalém, foi interrogado a respeito do ocorrido pelos da circuncisão, versículos 1 ao 3. Isso mostra que estava surgindo nos bastidores o partido dos que defendiam que a igreja precisava voltar à prática da circuncisão e dos costumes de Moisés, porque consideravam Pedro muito radical. Pedro teve de explicar como Deus o conduzira a anunciar o evangelho aos gentios. Eles, então, apaziguaram-se e glorificaram a Deus. Isso está nos versículos 17 e 18. Porém, isso não eliminou o fato de haver na igreja um partido chamado os da circuncisão. Assim, constatamos o início de uma transição na igreja em Jerusalém. Amém? Ó Senhor Jesus, essa é a porção que o Senhor preparou para nós nesse dia. E pega um papel, anote o que você recebeu na leitura de hoje. Que você ganhou a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ó Senhor Jesus, e amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos de volta com mais uma porção da palavra. Que o Senhor Jesus abençoe esse dia para todos nós, na presença dele. Amém. Jesus Cristo é nosso Senhor. Amém. Vamos fazer a imersão da sexta-feira? Eu estou na terra para fazer. Eu estou na terra para fazer. A vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus. Efésios 1, 9 e 10. Vamos de novo. Eu estou na terra para fazer. Bom dia, amadas irmãs, seja bem-vinda ao programa Mães Amorosas. Nós estamos começando a nossa leitura bíblica de hoje. Lene e eu vamos estar aqui falando da palavra do Senhor para você, tá? Ontem a gente terminou falando sobre a necessidade, né, de a gente estar amando o próximo, né, como a si mesmo, na unidade, né, desfrutando do Senhor. A gente aprende com a palavra coisas para a gente praticar no nosso dia a dia, né? E hoje nós que temos o Senhor e queremos andar no Espírito, servindo, né, com toda alegria, o Senhor sempre fala com a gente, né? Através da palavra, através do hino, através da comunhão, né? O Senhor está falando, né? Além da palavra profética que tem chegado para nós, né? Nos dando uma direção, trazendo nós a uma linha que está nos levando para o reino milenar, né? Fazer a palavra circular no nosso meio nos traz alegria, energia, né? Força para a gente prosseguir. E a gente ama os irmãos espontaneamente, não é nada esforçado, né? Mas é porque estamos no Espírito, né? Somos um com todos os irmãos. E hoje nós vamos continuar lendo Isaías, hoje é o capítulo 10, né? Então convido você a abrir a sua Bíblia, se você tiver esse tempo agora, né? Vamos lá? Vamos abrir Isaías, capítulo 10, versículo 1. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro? E onde deixarão a sua glória?
Nada mais lhes resta fazer, a não ser curvar-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Profecia contra a Síria. Ai da Assíria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Eu a envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Pelo contrário, em seu coração só pensa em destruir e exterminar não poucas nações. Porque diz, não são meus comandantes, todos eles reis? Não é Calno como Carquemis? Não é Amate como Arpade e Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria? Será que não posso fazer com Jerusalém e os seus ídolos o mesmo que fiz com Samaria e os seus ídolos? Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e o excessivo orgulho dos seus olhos. Porque o rei disse, eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros e, como valente, abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos como se mete a mão num ninho e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra. Não houve quem batesse as asas ou abrisse o bico ou desse um pio. Será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Ou será que a serra pode se engrandecer contra o que a maneja? Seria como se o cetro movesse quem o segura ou o bastão levantasse quem não é a madeira. Por isso o Senhor dos exércitos, fará definhar os soldados deles, todos robustos, e debaixo da sua glória acenderá uma chama como a chama de fogo, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que num só dia queimará e consumirá as ervas daninhas e os espinheiros da Assíria. Também destruirá totalmente a glória da sua floresta e do seu campo fértil, e será como quando um doente vai definhando. As árvores que restarem na sua floresta serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Um resto voltará. Versículo 20. Naquele dia, os restantes de Israel e os da casa de Jacó que tiverem escapado nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará. Sim, um resto de Jacó voltará para o Deus forte. Porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Uma destruição está determinada, transbordante de justiça. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, povo meu que mora em Sião, não tenha medo da Assíria quando ela castigar você com uma vara e levantar contra você o seu bastão à maneira dos egípcios, pois daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir, porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto ao rochedo de Horebe. O seu bordão estará sobre o mar, e ele o levantará, como fez no Egito.
Naquele dia, o peso dele será tirado dos ombros de vocês, e o jugo dele será removido do pescoço de vocês. Jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Síria vem a Ayate, passa por Migron e em Micmas larga sua bagagem. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba. Jarramá treme. Gibeá de Saul foge. Madmena se dispersa. Os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Síria parará em Nob, agitará o punho fechado para o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência. As árvores de grande porte serão derrubadas, e as mais altas serão abatidas. Cortará com o machado as árvores da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ó Senhor, almejamos chegar nesse reino aí, né? Ó Senhor Jesus, reino do Senhor. Amém. A nova glória de Israel, versículo 10. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela, e a glória será sua morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo que for deixado, da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá, desde os 4 cantos da terra. A inveja de Efraim acabará, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do Oriente, estenderão as mãos sobre Edom e Moabe, os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra os Eufrates, dividindo-o em 7 canais, para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo que for deixado na Síria, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Castigo, né, para o povo. E agora, como que nós terminamos esse capítulo? Bem diferente a situação, né? No versículo 11, diz que o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo que foi deixado da Síria, do Egito, de Pafro, da Etiópia, de Elão, de Sinar, Mate e das terras do mar. E vai levantar um estandarte para as nações. Ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá. O Senhor juntando aí, né, todos os judeus aí, né, desde os 4 cantos da terra.
E olha a diferença aqui entre eles. A inveja de Efraim vai acabar. Os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá. E Judá não oprimirá Efraim. Viram a diferença? Ao contrário, eles vão voar sobre os ombros dos filisteus ao ocidente e despojarão os filhos do oriente. Eles vão se unir para lutar contra o inimigo. Certo? Então, hoje nós também temos essa luta, né? Nós nos unimos aos irmãos para lutar contra o inimigo. Né? E no versículo 15 nós vemos que quem vence essa guerra é o Senhor. Ó Senhor, o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito. Então, quem vence essa guerra, quando a gente se une, quem vence a guerra é o Senhor. Né? O Senhor destruirá, Ele é o Senhor dos exércitos. Né? É Ele quem nos lidera. Muito bom. Eu gosto muito de tirar proveito daquilo que a gente leu para os dias de hoje, porque a gente tendo um pano de fundo, né, uma história de pano de fundo, a gente consegue ver melhor a nossa situação atual, né? Então, hoje nós almejamos ser arrebatados, não é isso? Queremos ter esse reinado, né, do Senhor. Queremos estar no reino do Senhor, onde não haverá mais brigas, nem mortes, nem inveja, nada disso. E também as crianças vão poder brincar com a serpente, né? Os animais, né? A ursa vai estar pastando junto com o boi, com a vaca, né? Então, novos céus e nova terra, né? E para isso a gente precisa deixar o Senhor trabalhar, né? Vamos deixar o Senhor trabalhar em nós, né? E vamos nos unir, lutar contra o inimigo, né? Que veio para nos dividir, nos derrotar, né? Nos aniquilar. Então, unidos, né? Dirigidos pelo Senhor, haverá vitória. É isso aí. Muito bom. Ficamos por aqui. A irmã Lene continua com a leitura bíblica de hoje. E amanhã, sábado, a gente vai estar aqui também. Então, aguardo você. Tchau, tchau. Até lá. Bom dia, irmã. Continuando com a leitura bíblica. Hoje vamos ler Salmos, capítulo 56, Provérbios, capítulo 23, versículos 6 a 8, e a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 18. E vamos ler também o capítulo 2, do 1 ao 10. Iniciando a leitura, hoje, dia 12 de setembro, iniciando com Salmos, que diz assim: Conforto na perseguição, ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura te ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Eu, me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo o dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são tolos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de darem cabo da vida. Dar-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Num dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim.
Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Renderei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém? Agora vamos ler Provérbios. Provérbios é o capítulo 23, versículos do 6 a 8. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Agora a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 18. Paulo vai a Jerusalém, Síria e Cilícia. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Capítulo 2. O apostolado aos judeus e aos gentios. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Amém? Amanhã a gente vai terminar o capítulo 2 de Gálatas. Se Deus quiser, estaremos de volta neste mesmo horário. Bom dia, fiquem na paz que vem do nosso Senhor.
esquadrinhas meu andar, Senhor, meus pensamentos, e dos meus caminhos tens conhecimento. Adiante, atrás, me cercando estás, elevado sobremodo é maravilhoso para mim demais. Para onde me ausentarei do teu Espírito, ou da tua face, enfim, Senhor bendito? Se subir aos céus, lá estás, ó Deus. Se fizer da minha cama um mais profundo abismo, lá estás, ó Deus. Leva-me ao rio que do trono de Deus flui, rio que cura e que vida me atribui. Venha de graça quem tem sede, pois beber águas de vida para se satisfazer. Mostra-me o rio onde possa repousar minha impureza, vem, Senhor, eliminar. Tira os pecados e a má religião, se me restringe, sonda e prova com tua unção. Se é certo que me cobrirão trevas tão fortes, e a luz ao meu redor fizesse noite, de me esconder como vou poder? Pois a noite para ti, Senhor, é como o dia, soberano Rei. Ó, formaste-me de modo tão maravilhoso, e no livro teu estão meus dias todos, cada um ali antes de existir, incontáveis pensamentos teus tão preciosos, muitos para mim. Leva-me ao rio que do trono de Deus flui, rio que cura e que vida me atribui. Venha de graça quem tem sede, pois beber águas de vida para se satisfazer. Mostra-me o rio onde possa repousar minha impureza, vem, Senhor, eliminar. Tira os pecados e a vã religião, se me restringe, sonda e prova com tua unção.